Vamos em frente. Donald Trump resolveu jogar o que ele considera grande força política dele sobre situações domésticas de países latino-americanos. Desta vez, o país da vez agora é Honduras. Ele está apoiando um dos candidatos à eleição presidencial agora no fim de semana. A repórter Mariana Giangiacomo atualiza as últimas informações sobre o que já está se chamando de doutrina Trump para as Américas. Confira. Trump demonstrou apoio a Tito Asfura, à presidência de Honduras, e disse que ambos podem trabalhar juntos para combater o que chamou de narcoterroristas liderados por Nicolás Maduro. Honduras deve eleger o seu próximo presidente neste domingo, 30 de novembro, em uma eleição de turno único. A campanha ocorre sob acusações de supostas tentativas de fraude eleitoral por parte de todas as candidaturas. Ex-prefeito da capital Tegucigalpa, Asfura ficou em segundo lugar contra a atual presidente do país, a socialista Xiomara Castro, na eleição de 2021. As pesquisas mostram até aqui um empate técnico entre os três principais candidatos. Além de Asfura, a disputa se concentra na governista Rishi Moncada e no ex-vice-presidente Salvador Nasralla, que rompeu com Xiomara e tem se colocado como uma alternativa à direita. Trump relaciona a eleição em Honduras com a pressão que vem exercendo sobre Nicolás Maduro na Venezuela. Sob o argumento do combate ao narcoterrorismo, os Estados Unidos vêm deslocando tropas para a região do Caribe e realizando exercícios militares, como os com Trinidad e Tobago, país insular a cerca de 10 quilômetros da costa venezuelana. Nesta quinta-feira, o secretário de Defesa dos Estados Unidos, Pete Hegseth, visitou o maior porta-aviões do mundo, o USS Gerald Ford. O navio de guerra, capaz de transportar 70 aeronaves, está na região do Caribe há cerca de 10 dias. Antes, na quarta, Hegseth esteve na República Dominicana. Ao lado do secretário, o presidente Luiz Abinader anunciou autorização para os Estados Unidos utilizarem a principal base aérea dominicana e um aeroporto para operações contra o tráfico de drogas na região. I think a model for the region, a model we hope to build upon with other countries that want to lock shields and arms with us. Bom, Fernando, a pergunta óbvia para todos nós é o que ele está conseguindo, Trump? Olha, Vac, se a gente olhar do ponto de vista prático, Honduras já é um país que tem relações militares próximas com os Estados Unidos, apesar de nos últimos anos ter se afastado, né? Honduras tem uma base aérea norte-americana na região. E do ponto, eu diria, político, o custo de Trump para fazer essas declarações, de alguma maneira pressionar o governo, também é baixo, né? Ele vai fazer essa declaração, se conseguir de alguma maneira influenciar e se o candidato apoiado vencer, é interessante, e no final das contas, se não conseguir, ele pode sempre acusar de interferência venezuelana, de fraude ou algo parecido. Um ponto que me parece interessante, e é a primeira vez que ele faz isso essa semana, é a ideia de que há um arco narcoterrorista dentro das Américas. Ele vem usando o termo, Trump vem usando o termo narcoterrorismo para descrever algumas instituições, alguns países, como no caso da Venezuela, mas agora ele diz que existe uma espécie de organização transnacional que atua de Caracas a Honduras, entrando em determinado momento, ele cita o México também. Isso é particularmente interessante, porque acho que, bom, quem acompanha a gente aqui sabe que esse debate vem aparecendo. A ideia de narcoterrorismo é um negócio meio efêmero, meio esquisito, ninguém tem muita certeza do que se trata, mas é um inimigo que deve ser enfrentado, nas palavras de Trump. Então, me parece que Honduras aparece agora quase como um termômetro do qual pode ser essa, como você bem comenta, a doutrina Trump para as Américas, né? A ideia de que países precisam cerrar fronteiras para lidar não só com migração, com terrorismo e principalmente com a Venezuela ali do lado, né, Vaca? Bom, Lorival, se a gente... Eu acho difícil, às vezes, a gente encontrar uma consistência do ponto de vista estratégico, político, no que o Trump se propõe a fazer. O objetivo está muito claro, declarado desde o início, mesmo quando ele falou que ele precisava da Groenlândia, do Canal do Panamá, o que ele acha que ele tem que conseguir está mais ou menos claro. Uhum. Se ele formula dessa maneira ou não, aquilo é meu e ninguém tasca, ele é um pouco da linguagem que ele usa mesmo. Não é o caso. O caso é tentar pensar em que medida os elementos que ele tem à disposição, políticos, militares e diplomáticos e econômicos, estão trazendo para ele o que ele acha que tem que conseguir. Bem, eu acho que o principal elemento que ele tem à disposição
é a própria polarização política, né, que acontece aqui no hemisfério, essa divisão que leva encaminha o debate político não para questões de substância, mas questões de alinhamento praticamente cego, né? E nesse ponto o Brasil acaba sendo arrastado para essa disputa. O governo Lula apoia a Rishi Moncada, que é a candidata da Xiomara Castro. E há muito tempo que o Brasil está envolvido nessa disputa. Eu fiquei na embaixada de Tegucigalpa junto com o Manuel Zelaya, quando o Manuel Zelaya foi derrubado num golpe militar, porque ele aceitou a ajuda da Venezuela, de Hugo Chávez. Isso em 2008, 2009. Ele era de centro-direita, é interessante isso. Aí ele se alinhou. A Venezuela era muito poderosa na época, distribuía petrodólares, né? E ele recebeu tratores e outros equipamentos agrícolas do regime bolivariano e foi derrubado por isso. E ficou na Embaixada do Brasil, em Tegucigalpa, e eu fiquei com ele. E com a Xiomara Castro, que é a mulher dele, né? Depois ela se elegeu presidente, já bem alinhada com o socialismo, e agora a Rishi Moncada, que é a candidata dela, é apoiada pelo Brasil, enquanto que o Trump apoia o rival dela, que é de direita. Então a gente está vendo que, com relação a tantos outros países aí da região, há essa divisão em relação à Argentina, em relação a todo o hemisfério ocidental está caindo nesse alinhamento que cria não vou dizer um confronto, mas uma divergência forte entre o governo atual do Brasil e o governo atual Mais um, no caso. dos Estados Unidos, que tem um poder econômico e, sobretudo, um poder militar, né, que ele está flexionando nesse momento. Quando a gente fala de poder militar, Fernando, sempre nos surpreende o que parece ser o desequilíbrio entre o que é a capacidade militar deslocada para lá. A gente, claro, colocou na reportagem, o Saulo colocou na reportagem, a reportagem do Saulo foi anterior, na reportagem da Mariana Jean Giacomo, agora, me perdoem a confusão. A Mariana colocou, evidentemente, com toda a razão, as imagens impressionantes desse que é o maior navio de guerra do mundo, do Ford, e cuja presença, ela intimida se os países levarem a sério o que o Trump disse hoje, de tentar bloquear o narcotráfico em terra. É sério. Bom, Vac, me parece que o narcotráfico dentro dessa história entra como um elemento discursivo, como uma prática para justificar. Não existe a menor possibilidade, né? Acho que qualquer pessoa que estude 10 minutos como que grupos narcotraficantes funcionam, que imaginar colocar um porta-aviões dessa magnitude vai conseguir impedir o fluxo que funciona hoje em dia em dimensões muito dispersas. Ninguém manda um carregamento gigante de cocaína da América Latina em direção aos Estados Unidos e vai ser abatido. Apesar dos Estados Unidos ter gravado e ter divulgado imagem nesse sentido, né? Pode ser que soe como se algo estivesse sendo feito. O terrorismo, ou o narcoterrorismo, nesse caso, entra como uma justificativa para gerar pressão em relação à Venezuela, principalmente, que é o grande ator nesse momento. Nesse momento, o Trump mobiliza mais de 20% da marinha inteira norte-americana está no Caribe, né? Então, a grande dúvida nesse momento é, efetivamente, se algo vai ser feito. Eu lembro que os Estados Unidos declarou na semana passada que o espaço aéreo venezuelano não é mais seguro para empresas norte-americanas aéreas, né? Vários voos sendo cancelados ao longo dos últimos dias. Aqui nos Estados Unidos, a bolsa de apostas, hoje em dia se aposta em tudo, né? Tem uma bolsa de apostas se os Estados Unidos até o final do ano vai estabelecer, né, uma ação militar contra a Venezuela. E a decisão, por sim, vem sempre ganhando um pouquinho mais em relação ao não. Então há aí uma opinião pública, de certa forma, achando que sim, uma operação militar pode acontecer. Agora, como você bem coloca no início, a ação de Trump é um pouco errática, né? Nada impede que daqui a 2 semanas a gente volte a conversar e tenha se desmobilizado um pouco esse tipo de movimentação. Agora, a pressão está feita, a pressão está estabelecida e curioso, né? Acho que até algo interessante, combinando um pouco com o que o Lorival comentou, o New York Times, jornal norte-americano, comenta essa semana de que o Brasil teria um papel para tentar estabelecer uma mediação entre Estados Unidos e Venezuela,
para ver como é que esse xadrez é completamente complexo e esquisito, né? Apesar de o Brasil ter se colocado, muitas vezes, de uma maneira muito antagonista a respeito dos Estados Unidos nesse momento, ou pelo menos do governo norte-americano, ainda assim Washington olha para Brasília com algum grau de interesse numa tentativa de mediação com Maduro. Mas olha, assim, algo difícil de acontecer nesse momento é mediação entre Caracas e Washington. Tem muita coisa envolvida, a própria ideia de narcotráfico, e acho que ao longo das próximas semanas a gente vai ter que acompanhar se vai chegar às vias de fato, né, Wagner? Nós tivemos uma experiência muito negativa do ponto de vista da nossa capacidade diplomática de influenciar qualquer coisa na Venezuela nas últimas eleições. Ao contrário, nós acabamos assumindo uma posição de passar pano para uma ditadura escancarada, que traiu essa é a palavra, entendimentos razoavelmente costurados pela participação brasileira de que respeitaria o resultado de eleições. Roubou as eleições. Sim. Nós tomamos simplesmente uma rasteira do Maduro, um pontapé nos fundilhos. Temos qualquer possibilidade de exercer algo do ponto de vista de negociação diplomática nesse contexto? Eu não consigo ver condições em nenhum sentido, porque teve esse acordo de Bermudas em 2023, né, em que o compromisso do Maduro era esse, de permitir a realização de eleições justas. Os Estados Unidos deram uma janela de 6 meses para a Venezuela vender petróleo, calculo que tem aí obtido $1 bilhão para o regime dessa forma. E depois, como você diz, o Maduro traiu, não fez a parte dele, não permitiu que a Maria Corina Machado, escolhida em primárias pela oposição, fosse candidata, depois fraudou o resultado, como ele, aliás, sempre fez, como esse regime sempre fez, né? Assim, a cada vez de forma mais explícita e mais completa, porque antes o Chávez era relativamente popular, chegou a ser bastante popular, né? Agora, o Trump, ele não tem essa paciência, né? Veio a informação de que o Maduro falou, não, tá bom, eu saio dentro de 2 ou 3 anos. Trump falou, negativo, não é dentro de 2 ou 3 anos, é já, né? O que eu estou te oferecendo é sair de forma, sem ser preso, sem ser morto, né? Mas não é ficar aí um tempão. Então, acho que não vejo condições, também não vejo credenciais para o Brasil fazer essa mediação. Também não vejo como o governo americano, o Trump, retirar essa força militar de lá. Faz parte da nova doutrina de segurança nacional, da nova defesa nacional, a estratégia nacional de defesa, deslocar os meios para cá, se concentrar aqui no território americano e no hemisfério ocidental, de maneira que eu acho que esse é um problema e é um desafio muito grande, né, William? Para a política externa e para a política de defesa do Brasil. Inédito, inclusive.